Olá pessoal, sejam bem-vindos à Rádio Roundabout. Eu sou o Samuel Vascurado, seu apresentador. Hoje com o Sérgio Albert, que sou co-apresentador. Bem-vindo, Sérgio, beleza? Bem-vindo, Samuca. Bem-vindo, Mário. E a gente está recebendo aqui um grande convidado, um ilustre convidado, o querido Mário Marques. Tudo bem, Mário? Prazer estar aqui com vocês. Um abraço aí, Samuel, Serjão aí. Né? Um tempão que a gente não se encontra pessoalmente, mas estamos sempre em contato. Né? Isso aí. O Mário é economista, mestre em administração, professor e coordenador de pós-graduação da Esquemab Business School em Belo Horizonte. E é diretor do Lattice Research Institute. Vai falar um pouquinho para a gente aqui hoje o que são essas iniciativas dele, né, o universo em que ele trabalha, mas que tem tudo a ver com o tema de hoje, negócios e empreendedor, principalmente a figura do empreendedor. Esse cara que a gente deveria admirar como o motor da economia, o cara que provoca o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, que encontra soluções para a gente, mas que na verdade ele desperta um certo desprezo, muitas vezes quase um ódio mesmo, como se fosse um cara que se aproveita do trabalhador, um cara que engana o consumidor, um cara que tira vantagem em detrimento dos outros. É sobre isso que a gente quer falar aqui hoje. E tudo começou com um vídeo que o Mário mandou pra gente aqui, no grupo do WhatsApp. Ele mandou um videozinho pra gente sobre justamente essa hostilidade para como empreendedor, e que deu vontade de a gente falar sobre isso, a gente escolheu esse tema por conta disso. Mário, por favor, fala um pouquinho pra gente sobre essa sua impressão, também até onde você trabalha com ensino para negócios, para empreendedores. Por que tanta hostilidade? Vamos lá, né? Vamos por partes, né? Então, eu trabalho, né, hoje na Esquemab. A Esquemab é uma escola francesa de negócios, né? E ela é uma escola de negócios, né? Então, a gente fala, né? Nosso objetivo é criar empreendedores, CEOs, né, grandes gestores. Esse é o objetivo da Esquemab, né? E existe, né? Acho que fizeram aí uma mudança, né? Que antes você ter inveja era feio, né? Era pecado ter inveja e tal. Aí quando virou razão social, né? Tal, aí ficou bonito, né? Justiça social, aí inveja deixou de ser pecado e passou a ser virtude, né? E é uma visão enganosa, né? Que as pessoas têm, primeiro de que achar que todo empreendedor é rico. Todo empresário é rico, né? Então, é meio que igual jogador de futebol, né? Nós antes estávamos falando aí de futebol, é igual futebol. Tem aquele pai que acha que o filho dele tem talento, vai jogar futebol e vai ser o Neymar. A chance dele jogar num time de terceira divisão é muito maior do que ele ser o Neymar. E um jogador de time de terceira divisão vai ganhar um salário mínimo quando ganha, né? Então começa por aí essa visão errada de que o empreendedor é um cara necessariamente que tem dinheiro. Muitas vezes o empreendedor não tem dinheiro para investir, ele é o cara que acredita e vai lá e pega um empréstimo e bota o carro dele como garantia, né? Quando ele não tem carro, bota a máquina que ele está comprando como garantia, né? E sai à luta e acredita na invenção, né? Então o empreendedor tem esse papel importante que as pessoas esquecem, né? E sem empreendedor não tem emprego, né? E já aí lembrando lá o Reagan lá, né? O melhor auxílio que você pode dar para uma pessoa é conseguir um emprego para ela, né? Então começa por aí essa visão errada do que é o empreendedor, né? E infelizmente a gente tem visto essa visão sendo ampliada, né? Não só no Brasil, mas como em outros países, né? Esse vídeo que eu mandei para vocês, ele é um vídeo da Espanha, feito por empresários espanhóis, que de um certo hora os caras falam assim, pô, basta, né? Chega, né? Pô, nós não somos vilões, nós somos pessoas que trabalham, né? E a gente sabe disso, né? Eu também sou professor, mas sou empreendedor também, né? Fui um dos fundadores do Lattice, que é um instituto de pesquisa, né? E venho do mercado, eu sou professor há relativamente pouco tempo, comecei a dar aula tem 10 anos, eu estou com 59 anos, então sempre trabalhei no mercado, sempre trabalhei gerindo empresas e tal, né? E o que acontece, né? Essa visão errada, e tudo em cima do empreendedor, né? Aí as pessoas acham que o empreendedor tem que pagar mais imposto, o empreendedor é o malvadão, é o cara que destrói floresta, né?
e vira essa coisa que é o que eu digo, a inveja deixou de ser pecado, passou a ser, né, justiça social e virou a virtude, né? Então você falar assim, olha, sou contra o empreendedor, então, e é triste você ver isso, né? Muitas vezes até de filhos de grandes empreendedores, né? O cara é contra o negócio da família dele, né? Então o cara vai contra o empreendedorismo, né, trancado no quarto dele, digitando no seu MacBook, né, falando pelo seu iPhone X55 de última geração, mas o empreendedor é o vilão, né? Então Não, e o que assusta é que hoje em dia essa posição é muito mais do que simplesmente aquela rebeldia juvenil de se rebelar contra o seu pai. Então, seu pai é um grande empresário, você quer ser o contra. Eu diria que hoje em dia a gente está num um estágio muito à frente disso. Não é só essa rebeldia, senão o moleque chegaria com 25, 26 anos, na hora que ele começa a trabalhar de verdade, tem que enfrentar a vida real, ele cai na real, né? Mas a gente não tem visto isso. E esse ataque contra o empreendedor é impressionante. O vídeo que o Mário mandou na Espanha, é importante assim, o pessoal do Brasil entender. O PSOE, que é basicamente o PT da Espanha, tá no poder desde 2018, perdão. Desde 2018. Então, é sistematicamente ataques e mais ataques vilanizando o empresário. Tanto vilanizando na narrativa, pura e simples, né? O começo desse governo do PSOE ainda foi junto com o Podemos, que é tipo o PSOL no Brasil. Tá, ok? Era um governo de aliança com o Podemos, lá, o Pablo Iglesias, aqueles caras. Qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Não é mera coincidência, exatamente. Então, são ataques retóricos constantes. Até acho que, Samuca, uns 2 anos atrás, eu fiz um episódio junto com o Adriano, no podcast do Adriano ainda, falando daquela lei Rider que saiu na Espanha também, vilanizando qualquer tipo de iniciativa de autônomos. Porque se você está atuando como autônomo, você está sendo explorado por um suposto empregador seu. Então, é algo que, acho que como o Mário falou, uma hora a gente tem que falar um basta nesse sentido, pelo menos nos defendermos em algum momento, né? Porque eu tô com o Mário nessa que o empreendedor é o grande herói do mundo. Não são os generais, não são os políticos, aliás, não são os políticos, com certeza. Não são. E embora é engraçado, quando a gente estuda história, né? Você sempre estuda. Esse é o reinado de tal cara, é a presidência de tal pessoa, é o momento de poder de tal partido político. Não, mas o motor do mundo é o empreendedor. É o cara que faz a água chegar, que faz a Coca-Cola chegar, que faz a comida, a luz, o headphone que a gente está usando, a comunicação que a gente está fazendo. Tudo isso é empreendedor, né, Samuca? Então, acho que é um grande não entendimento do que é o empreendedor, não entendimento do que é a ação empresarial, né? E se a gente está passando um momento de baixa, onde o empreendedor, em alguns momentos a ideia da startup é glorificada também exageradamente, e ao mesmo tempo o empreendedor, o empresário vira o vilão em todas as narrativas. Talvez a gente está vivendo isso de maneira tão intensa, mas se a gente volta lá para Platão e Aristóteles, já tem esse desgosto ao comerciante, que é o empreendedor da época. Sim. As pessoas custam a perceber, né, que é o empreendedor que dá para as pessoas o que o pobre não conseguia comprar. O que o pobre não tinha acesso, o grande empreendedor, ele faz o quê? Ele dá acesso ao pobre a coisa que ele não tinha, né? Então, até, se não me engano, acho que até o Adriano costuma falar muito isso, o Parnaíba costuma falar muito isso. O que o pobre tem? O pobre tem a bicicleta, eventualmente ele tem a moto, né? Ele tem a televisão, ele tem um celular. Como que ele conseguiu isso? Da iniciativa privada. Foi algum empreendedor que vendeu isso para ele. O que ele não tem? O que ele mais reivindica? Segurança, saúde, educação. Quem é que deveria dar isso para ele? É o empreendedor ou é o governo? Então, deveria ser o empreendedor, mas é o papel do governo se auto-joga para ele mesmo. O governo diz que dá, todo governante, eu até brinco isso, né? O governante tem a varinha mágica, né, de querer provar que nós economistas estamos sempre errados, né? Nós estudamos a escassez e eles acham que tudo é abundante, né? Então todo governante entra com aquela plataforma, olha, mais educação,
vou dar mais verba para educação, vou dar mais verba para a saúde, mais verba para a segurança. Tudo é só questão de vontade política. Isso é o discurso, né? Começa governante político, normalmente ele é a única local onde você tem 3, 4 prioridades, né? Prioridade deveria ser só uma, mas normalmente ele tem 3, 4 prioridades, né? E aí o que acontece? Justamente isso. O que ele deveria dar é justamente o que a população mais carente não tem, cara. Entendeu? Que talvez se deixasse com o empreendedor, ele ia conseguir ter, ou pelo menos alguma coisa ele ia ter, né? Então começa com essa visão errada de que o empreendedor é o vilão, é o mau caráter, é o explorador, é o que destrói a natureza, né? Então hoje nós vemos essa corrente de ESG. Não que eu seja contra ESG, não, ninguém está dizendo que tem que desmatar, que tem que destruir, nada disso não, mas você tem que fazer isso de modo que você garanta a sobrevivência da nossa espécie. É o que eu digo, você é vegetariano, você é contra, né, o sacrifício de animais para você se alimentar, é um direito seu, não tem problema nenhum, né? Mas as pessoas têm esse direito de se alimentar, né? Você não quer destruir nada, você quer parar de destruir o mundo, meu amigo, morre, que aí você não vai mais causar problema nenhum. Você vai virar adubo. Certeza. Entendeu? Não vai ter problema nenhum. Então, não é contra o direito do trabalhador, não é contra essa mentalidade ESG, que eu acho que tem que ter, né? É o seguinte, gente, nós somos trabalhadores como qualquer trabalhador. Um empreendedor é um trabalhador como qualquer trabalhador. Sendo que o empreendedor, ele tem uma característica, né? Inclusive hoje isso é muito estudado até pela neurociência, pela psicologia e tal, que é a de assumir risco. É o empreendedor que assume risco, né? Eu posso falar um pouco da minha história e tal, eu vim de empresa familiar e tal, nossa empresa tinha mais de 50 anos e teve uma enchente em Petrópolis, vocês conhecem ali Petrópolis, era bem perto ali de onde nós passamos, fizemos o primeiro, né, Winter School, né, a minha empresa era ali, e teve uma enchente e a empresa foi literalmente por água abaixo, né? Os funcionários tiveram prejuízo? Sim, a um determinado prazo eles acabaram perdendo o emprego porque a empresa fechou. Mas quem é que vendeu o carro para ir lá e quitar os funcionários, né? Fui eu, meu irmão, fomos lá, vendemos o nosso carro e tal para pagar o salário dos funcionários, porque os produtos tinham ido por água abaixo, as máquinas estavam paradas e tal. Então o empresário é esse cara que acredita no produto, né? Diferente do inventor, né? Muitas vezes o empresário não é um inventor, mas ele acredita naquele produto e transforma aquele produto em uma inovação, né? Ele junta o inventor, junta o cara que sabe fabricar, junto o fabricante de máquina, junto o fornecedor de matérias-primas, muitas vezes ele vai ao banco pegar recurso financeiro, né? E ele bota assim, olha, eu acredito e trabalha naquilo. E a gente vê, né, é aquela coisa, né, o empresário ele não desliga a máquina 5 horas da tarde na sexta-feira, vai para casa e segunda-feira, 8 horas da manhã, liga a máquina de novo. A gente sabe que não é assim que funciona, né? É aquele cara... É aquele cara que tem que ficar... Essa é uma grande ilusão, né, do cara que se opõe ao empresário. É achar que a vida do empresário é simplesmente... Tem até aquelas caricaturas muito grandes que tinham na época dos Robert Barons nos Estados Unidos, que ele fala assim, é aquele cara gordão, só olhando, só fumando charuto, comendo uma coxa de peru lá, e enquanto tá todo mundo trabalhando na fábrica e ele só tá... explorando as pessoas, né? No fundo eles estavam todos até lá. É o termo, né? A ideia vem lá do velho barbudo lá, que eu não falo o nome dele. Meus alunos sabem que eu não falo o nome dele. Aquele velho barbudo lá do século passado, tal, século retrasado, né? Então eu não falo o nome dele, mas a ideia vem dele, né? Desse conflito de classes e tal. E que, infelizmente, ainda tem gente, 2 séculos depois, ainda tem gente que, né, acredita nisso. O empreendedor é o cara que, até complementando o que o Mário está falando, o empreendedor é o cara que realiza um sonho. Ele é um realizador, ele não é por simples o inventor, ele não é o financiador, ele não é literalmente o trabalhador, mas ele é o cara que realiza um projeto, um plano, coloca em ação aquilo. No limite, até você está com a imagem do Ludwig von Mises aí atrás, né? No limite, o Mises fala que todos somos empreendedores, ou todos
agimos como empreendedores, quer dizer, a gente busca um objetivo, a gente age com incerteza sobre o resultado daquilo, a gente se utiliza dos nossos recursos, inclusive tempo, no limite é um recurso, né? E a gente toma riscos, né? Para pegar emprestado aí o termo que o Mário usou. Então, no limite, todos somos empreendedores, né? Aqui a gente está falando do empresário, mas do cara que cria uma empresa, que gera empregos e tal. Mas, no limite, todo mundo é empreendedor. Todo mundo buscando realizar um sonho, né? Tem aquele caso, né, que ficou famoso, agora eu peço desculpa, eu esqueci o nome dele, do rapaz lá na praia do Rio, né, que vendendo água mineral, né? Pega R$10 emprestado com alguém, compra 10 garrafinhas de água mineral, bota no isopor, vende na praia por R$5 cada garrafinha, você já fez 40, e aí você vai fazendo, esse cara é empreendedor, né? O empreendedor, eu costumo usar um termo que é o aglutinador. O empreendedor, ele é o cara que une as peças da engrenagem, né? Então, o que ele faz? Ele é aquele cara que consegue ter uma visão sistêmica, né? Ele acredita, por exemplo, num determinado produto, num determinado serviço, né? E aí ele corre atrás de como fornecer aquele serviço para o maior número de pessoas dentro do possível, né? Então, quando você tem uma ideia dessa, né, você é recompensado por isso, né? O lucro do empreendedor, que é tão, né? O lucro virou uma coisa assim, parece que você ter lucro é um pecado, né? Então, não, o cara tem lucro, o cara está tendo muito lucro. Ora, se ele está tendo muito lucro é porque ele gerou um conforto para as pessoas que compensa as pessoas pagarem aquele preço para terem aquele serviço, né? Então, por exemplo, né, assim, numa ferramenta que a gente está usando aqui nos nossos computadores, né, tal, a Microsoft, a Apple, né, por que elas têm lucro? Porque elas tornaram um negócio que era extremamente caro, que poucas grandes empresas conseguiam ter, que é um computador, num negócio que qualquer mortal hoje consegue ter um computador, um celular, isso tudo. Então, nós estamos dispostos a ter aquele serviço, pagar por ele. E o cara teve essa ideia, ele teve um investimento, ele juntou tecnologia, juntou pessoas capazes de montar isso, né, remunerando essas pessoas, né, equipamentos que ele teve que comprar, alugar e tal, para conseguir com que esse bem chegasse até nós. Então, o lucro do empreendedor nada mais é do que o salário de um inventor, de um funcionário de máquina e tal, cada um dentro da sua responsabilidade. E eu costumo sempre falar muito o seguinte: o salário, né, a renda, né, melhor dizendo, corresponde muito ao seu grau de responsabilidade. Então, por exemplo, quando você tem uma empresa pequenininha, um pipoqueiro, ele tem lá a carrocinha de pipoca dele, tal. Qual é o grau de responsabilidade dele? Se ele queimar a pipoca, ele vai ter um prejuízo pequeno, né? Se o cara numa empresa muito grande, se ele errar a estratégia dele, o prejuízo é muito grande. E conforme essa empresa vai crescendo e o empreendedor, né, vai aumentando a responsabilidade dele, mais tempo leva para ele descobrir que a tomada de decisão dele foi errada. Então o prejuízo é muito grande. Então, esse grau de responsabilidade, essa remuneração está muito ligada, entendeu? Então a pessoa aí fala, né, mas o trabalho é trabalho. Trabalho é trabalho, mas se eu sair da minha casa e furar um buraco aqui na rua, ele para o prefeito: olha, eu fiz um buraco aqui, fiz um quebra-mola aqui na frente da minha casa aqui, agora vocês têm que me pagar. Olha, isso não tem valor nenhum, velho. Entendeu? Essa negócio... trabalho per se, ele pode destruir valor. Ele pode destruir valor, né? Eu brinco com os meus alunos e tal, eu falo assim, gente, que o pessoal começa, né? O pessoal entra no primeiro ano muito com essa ideia que tudo tem que ser igual, né? Tal. Olha, as pessoas são diferentes, as pessoas têm capacidades diferentes para tudo, né? Então, por exemplo, eu dando aula, eu tenho uma remuneração. Se eu resolver virar cantor, eu acho que ninguém vai me empregar, cara. Entendeu? Eu vou morrer de fome se eu virar cantor, né? Mas, Mário, até pegando um gancho, então, nesse negócio que você falou que os teus alunos entram muito com essa ideia de igualdade em tudo, o que quer que seja. Mas a minha pergunta é, você falou que então, você começou a dar aula lá para 2013, 10 anos atrás, mais ou menos. E assim, como é que era 10 anos atrás o nível de neutronamento que entra os alunos já nesse primeiro ano da faculdade? Se você sente a diferença de hostilidade deles para com
o empresário, barra empreendedor, barra a busca do lucro. Assim, o quanto que você sentiu que piorou isso nesses últimos 5 anos, 6 anos, sei lá? Bom, vamos lá, né? Eu tenho o privilégio, né, de estar dando aula numa escola de negócios, né? Então, até... Já tem um viés então, ali, já tem uma seleção da galera que entra. Né, uma galera que entra, então não acredito eu, que se você entrar numa faculdade que não tenha muito esse viés, existem faculdades de administração que não tem tanto esse viés de formar empreendedores, né, e tal. A Esquemar, ela tem esse viés, ela deixa bem claro isso, que é uma escola de formação de empreendedores, de CEOs e tal. Então, o viés é menor, mas por incrível que pareça, né, ainda chega muita gente com esse viés, assim, de que o lucro, né, poxa, mas você ter lucro, né, a empresa, aí, com aquela ideia de que a empresa tem uma finalidade social, né, a empresa é para gerar bem-estar para a sociedade e tal. Eu falo, olha, gente, isso é um discurso muito bonito. E aí eu falo por mim... Mas você sente que isso é maior do que era 10 anos atrás? Ou... eu vou chegar lá, vou chegar lá. Eu acho esse discurso muito... Desculpe, Sérgio, mas eu acho esse discurso muito bonito de que a empresa tem uma finalidade social, né? E aí eu falo por mim, não pela Esquemar, estou falando aqui, né, por mim, não representando a escola, mas eu falo assim, olha, isso é muito bacana, mas se a empresa der prejuízo, por mais finalidade social que ela der, ela vai fechar. Né? Não vai funcionar. Então, se ela não tiver lucro, meu amigo, eu até brinco, a empresa é feita para dar satisfação ao seu acionista. Se o acionista estiver satisfeito, bacana. Se o acionista não estiver satisfeito. Agora, esse viés é engraçado, né? Porque quando a Esquemar começou aqui no Brasil, em 2019, entrou um grupo com esse viés muito grande, né? E depois, acho que até por conta do governo, né, e tal, diminuiu um pouquinho, né? E agora, no último ano, entrou também de novo essa onda, né? Não sei se por conta de eleições e tal, entrou essa onda de novo de que o lucro é... Porque essa mentalidade vem muito do ensino médio, né, cara? Os professores de história, geografia e tal, trazem muito isso, né? Então, a primeira coisa que o cara faz, que é a única... né, não vou generalizar, mas muitos professores aí sabem fazer, é entrar lá no Google e pegar a renda per capita, né? Olha, a renda per capita e tal, como se aquilo fosse, né, a mãe de todas as realidades, né? E muitas vezes o cara é revoltado, né? Ele estudou e é professor e o colega dele não estudou tanto, é empresário, é bem sucedido e tal. Então é aquilo que eu falei, a inveja deixou de ser pecado, virou justiça social, e aí todo mundo quer ganhar o que não conseguiu, né? Então entra realmente, Sérgio, infelizmente a gente vê isso muito na juventude, né? Com essa ideia de criminalizar o lucro, né? Que para mim é o pior de tudo, né? Você criminalizar o lucro, porque aí você deixa de estimular esse empreendedor, né? Eu gosto muito, né? Não é o nosso economista favorito, mas eu acho que ele tem umas falas muito boas, e eu brinco que o pessoal aqui mais austríaco e tal, diz que eu sou muito Chicago, o pessoal de Chicago diz que eu sou muito austríaco e tal. Eu até hoje não sei bem, eu não tenho muito um viés assim, eu sou isso, né? Mas eu gosto muito de algumas falas do Milton Friedman e aquela história do lápis, né, cara? A história do lápis do Milton Friedman é fantástica, né? Você não sabe quem fez a madeira, você não sabe quem fez o grafite, a tinta e tal, mas é o sistema mais democrático que tem. Porque na hora que você compra um produto, você não sabe se ele foi fabricado por homem, por mulher, por uma pessoa trans, não sabe se a pessoa era preta, amarela, vermelha, roxa com bolinha amarela, você não sabe. Então, é o empreendedor que faz isso. É o mercado, é o livre mercado que faz com que essas coisas cheguem até a gente. E não é o governo que vai fazer isso. Né? Toda vez que o governo tentou fazer isso, deu escassez, produto de qualidade ruim, né? E não tem jeito, não funciona, né? E as pessoas continuam criminalizando, né? Tem até aquela corrente aí que quer tributar grandes fortunas, né, cara? Aquela então é de matar, para mim é a pior delas, né? Tributar grandes fortunas, para mim é a ideia mais sem sentido que eu existe. Bom, é inveja, né, Mário? Acho que a gente está falando muito de inveja, mas tem outros também aspectos que levam a essa hostilidade contra o empreendedor.
Sérgio, você quer comentar um pouquinho pra gente desses outros, além de inveja, porque acho que até é uma coisa que o Mário falou aqui, bem legal, que geralmente os dados que os professores do ensino médio gostam de apresentar, e eu falo no ensino médio que é talvez a primeira vez que os alunos se deparam com esse tipo de informação, né? Eles gostam de apresentar não só essa renda média, mas um outro indicador, o índice de Gini, que é essa disparidade entre a renda. Então, tá vendo? Tem uma concentração de renda enorme. Tem muito rico, quer dizer, tem pouco rico e muito pobre. Então, se a gente tirasse o dinheiro desses caras ricos e distribuísse entre os pobres, ia ser todo mundo igual. Então, o índice de Gini não ia ser tão grande como é o caso do Brasil e tal. Então, acho que, de novo, né, isso aí é inveja, né? Mas quais são esses outros motivos, Sérgio? Acho que assim, a inveja, com certeza, tem um papel gigante, inclusive entre os intelectuais e os acadêmicos. Né? Nesse nível aí, eu vou falar sobre isso também, do intelectual e acadêmico. Não consegue entrar na cabeça dele. Acho que eu falei isso nos últimos 3 episódios, a mesma coisa que assim, como que ele, um cara que fala 4 idiomas, que passa a vida dele lendo os grandes livros da história da humanidade, ele ganha menos do que o tiozinho do posto de gasolina da esquina. Entendeu? Então, isso gera uma certa revolta dentro de parte da população, né? E em cima disso, tem um ponto que é o total desconhecimento de como funciona o processo de mercado, do que significa o lucro. Então, o Mário está falando, o lucro nada mais significa que valor foi criado para a sociedade. O lucro, lógico, estou falando assim, não que o cara foi lá e roubou de alguém e a gente chama isso de lucro. Não é lucro, é roubo isso, né? Mas o lucro empresarial dele comprou a garrafinha de água que o Mário está falando lá por R$1 e ele vendeu por 5 na praia, ele simplesmente está alocando melhor, ele gerou valor para as pessoas que estavam na praia. Tá, ok? Então o lucro é o resultado disso. O prejuízo, a perda empresarial, significa que a gente está destruindo valor para a sociedade. Né? Então, esse desconhecimento do processo de mercado, esse desconhecimento também da ideia, um ponto que eu e o Samuca, a gente sempre fala que assim, se tem algo que o socialista não entende, é que o mundo é incerto e que ativos se depreciam. Se depreciam não só no sentido contábil, mas no sentido real da palavra. Eles se depreciam. Se eu não alocá-lo da maneira correta, ele vai virar pó aquilo. Pó literalmente. Né? Se o Mário não tá lá cuidando da fábrica dele, a fábrica pega e vai embora. Entendeu? Então, é assim, esse desconhecimento total do processo de mercado, acho que é algo que anda muito junto com essa inveja, sabe, Samuca? Então, é algo que a gente não consegue separar, porque um alimenta o outro. Porque a partir do momento que eu já tenho uma grande narrativa, que é a grande narrativa do explorador e o explorado, né? É a grande narrativa que o valor está no trabalho e não no valor que o consumidor dá para aquele produto, para aquela coisa, para o que quer que seja. Então, e daí eu falo, eu não preciso entender mais nada do mercado. Isso daqui já me explica uma monocausa. Então, acho que são 2 pontos que estão sempre em paralelo aí, Samuca. Eu vou muito nessa linha mesmo, né? Um é a depreciação, né, de tudo, né? Tudo se deprecia, né? Então, se você realmente não acompanhar aquilo, né, você tem. Outra que você falou, mas eu acho importante também, é o trade-off, né? O custo de oportunidade, que também as pessoas não se dão conta, né? Tudo são escolhas e renúncias, né? São escolhas e renúncias, né? Então, é aquela coisa, né? Então, você falou do meio acadêmico, e isso é uma coisa que me incomoda muito no meio acadêmico, é aquela pessoa que, como você falou, leu todos os livros, né, fez todas as pesquisas, fala X idiomas, conhece tudo de estatística do mundo, mas ele nunca teve que sentar com um gerente de banco para pedir um financiamento. E mostrar para o cara e falar assim, olha, eu estou pedindo financiamento para essa máquina aqui, porque essa máquina vai produzir tanto, e com esse que vai gerar um lucro que eu vou poder pagar esses teus juros que você está cobrando. Entendeu? O cara não entende que para você ter um bem, uma coisa, você tem que ter poupança antes, depois você tem que ter investimento, né? Tem até aquela história que o Fábio Barbieri conta, né, que o cara, né, se perdeu numa ilha, ele conseguia pescar um número limitado de peixes,
né? E aí ele começa a poupar peixe para ele conseguir ter tempo de fazer uma rede. Então o empresário é aquele cara que faz a rede, entendeu? Aquele cara que poupa ou que consegue um sacrifício, deixa de comer para conseguir a rede para poder pescar. E eu gosto sempre de contar essa história para os meus alunos, né? Eu falo assim, gente, vocês têm que pensar o seguinte, quantos peixes vocês já deixaram de comer, né? Não sei se vale a pena a gente contar essa história aí, pessoal, mano. Vou deixar aí o link aí do capítulo do Barbieri aí sobre isso, que é bem bacana, né? O cara chega numa ilha, né? Deserta, pô, e ele conseguia pescar só 2 peixes por dia, usando aquele sistema de índio, de arpão e tal. Aí ele, pô, conhecia a rede, sabia que fazendo a rede ele conseguia pescar mais, todo dia ele só comia um peixe e meio, poupava meio peixe para o dia seguinte, ele ter mais tempo para fazer a rede. Aí ele faz a rede, ele consegue pescar com abundância. Chega o outro lá e é o peixe dele, cara. De graça. Fala, pô, peraí, então, quantos peixes você já deixou de comer, né? Pô. Então, mas é complicado quando a gente tem escolas econômicas, a gente tem vencedores do Prêmio Nobel de Economia que desconsideram que primeiro a gente tem que poupar, primeiro a gente tem que produzir para depois poder consumir. Né? Então, essa ignorância sobre o processo de mercado, ela é gigante, ela não é inerente só do high school, das escolas de ensino médio, então o aluno já chega mal ali, ela é pervasive, como é que fala? Ela tá por todos os lugares. Ela tá no mainstream da educação aí, infelizmente, né? Total. E é uma coisa que eles... Uma atrocidade também que fizeram com o Jean-Baptiste Say, a lei de Say, né? Que é um pouquinho do que o Mário tá falando assim. Atrocidade eu digo porque os caras gostam de interpretar, como até o Keynes fala sobre isso, é como se a oferta cria a sua própria demanda. A oferta cria a procura. Então, não é bem assim. Na verdade, se eu fizer um sorvete de beterraba com calda de caramelo, meu amigo, eu vou ter oferta e provavelmente não vou ter demanda. Então você tem que saber, o que você vai ofertar, né? O que o Sé está falando na verdade, assim, a gente tem que produzir primeiro. Sim. Não tem como a gente consumir, demandar, existir demanda, se não tiver produção antes. E a produção está dentro de um plano empresarial, está dentro da ideia colocada em prática por um empreendedor, de novo, né? E aqui acho que a gente está falando muito de lucro, não é nunca demais a gente falar o que é lucro. Lucro é um sinal do mercado, um sinal da livre interação entre os indivíduos, de que o empreendedor encontrou uma solução satisfatória para os problemas do consumidor. Isso é lucro. É por isso que o cara... não é uma... Tudo bem, tem o caso do roubo, né? Mas aí não é lucro. Não, aí é outra história. Isso é outra coisa. Mas o lucro empresarial, de fato, como o Sérgio está falando aqui, o lucro empresarial é fruto de escolhas do consumidor, escolhas livres, desimpedidas, que ele entende que são satisfatórias para os problemas que ele próprio tem e que o empreendedor se colocou à disposição e criou uma solução para aquilo, e por isso ele é recompensado, né? E o bacana nisso tudo é o seguinte, se você pensar o seguinte, o consumidor ele só compra o que ele está disposto a comprar, o que ele quer comprar e o que, a princípio, para ele está comprando mais barato do que ele realmente acha que vale. A maioria das coisas que nós compramos, nós achamos que ela está mais barata do que realmente é o valor, né? É o bem-estar do consumidor, que a gente chama em economia, né? A gente acha que aquilo deveria ser cobrado até mais caro, então que a gente está fazendo um bom negócio, né? Então, é essa comodidade, né? Por exemplo, quando eu vou comprar uma camisa e eu vejo lá o preço da camisa, eu pago pelaquela camisa porque eu sei que para eu fabricar aquela camisa, eu vou gastar muito mais tempo. E talvez ela não vá ficar tão boa quanto a camisa que... Com certeza não vai, porque eu não sei costurar. Ela não vai ficar tão boa quanto a camisa que eu estou comprando. Então, o consumidor ele tem que dar valor àquilo. Então, o empresário, esse lucro, é justamente porque o empresário fez a escolha certa, oferecendo o produto certo para você, né? E o consumidor ele tem uma ferramenta, né? No carnaval o pessoal faz umas tatus, né? Provisórias, principalmente as meninas, né? Fazem aquele não é não, né? Eu há um tempo atrás escrevi um artigo falando isso, não é não na economia também, né? E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui do Luciano Hang, dono da Van,
né? O Luciano Hang, dono da Van, é um cara bastante rico, bem rico. A nível Brasil, ele é um cara bem rico. E muita gente, né, condena, né, a riqueza dele e tal, né, até pelo viés político dele, o pessoal condena mais ainda, né? Mas o Luciano Hang, se ele não tiver um produto de qualidade boa, a um preço bom, num local de fácil acesso, onde você consiga comprar, você não vai comprar. Ele não obriga ninguém a entrar na loja dele e comprar um produto. As pessoas vão lá porque as pessoas acham que estão fazendo um bom negócio com aquilo. Entendeu? Então, ele não obriga ninguém, nenhum empresário bota um revólver na sua cabeça e fala, ó, agora você vai comprar aqui na minha loja. Não existe isso. Diferente do imposto que a gente paga, né? Se você não pagar imposto, você vai preso, né? Outro dia até o Adriano Jantuno falou isso, né? Você não paga imposto porque você quer retorno, você paga imposto para não ser preso. Né? Então, perfeito. Então, nesse caso, o empresário tem isso. Ninguém obriga você a comprar. Você pode não comprar. Ninguém é obrigado a ir num determinado açougue ou num determinado supermercado. Né? Então, se aquele empresário está tendo um lucro maior do que o outro empresário, é porque, com certeza, ele está agindo, né, tomando as decisões melhores do que os outros empresários. E outro aspecto que vale a pena a gente lembrar, que eu falei no início do futebol, né, que o jogador, seu filho joga futebol bem, a chance dele ser um Neymar é muito menor do que ele ser um jogador de terceira divisão e não ganhar nada. Para empresários também vale. No Brasil, 80% das empresas que o cara planeja, investe e tal, fecham antes de 2 anos. Então, aquele empresário que a gente vê, né, a pessoa fala, o Elon Musk. Bom, o Elon Musk é um ponto fora da curva. A maioria dos empresários é o cara que está ralando ali com 5 funcionários, 10 funcionários na empresa familiar e tal, pagando imposto, né, sofrendo lá pressão de um lado, pressão de outro, né? Lidando com o sindicato, né? Então... E como você falou, né, a maioria dos empresários mal sucedida, né? Erra, né? Normal, comum, o cara erra muitas vezes, são várias histórias que a gente ouve, o cara que erra muitas vezes até acertar, mas ele vive endividado e até eu escutei essa anedota uma vez, o cara fala assim, cara, no Brasil o empreendedor, a empresa só quebra, o empreendedor só vai à falência quando ele não tem dinheiro para pagar a passagem de ônibus para ir lá para a empresa dele. Aí o cara falou, chega, acabou. Quebrou, não tem resiliência até o final ali. Né? No Brasil ainda tem uma outra coisa que acontece muito no Brasil. O cara não tem dinheiro para fechar a empresa. É caro fechar a empresa. Então o camarada tem 20 funcionários e a empresa está dando prejuízo e ele não consegue demitir os funcionários porque ele não tem dinheiro para indenizar os funcionários. E aí ele acaba quebrando, né? Porque uma coisa eu posso dizer com certeza, né? Eu vivi essa experiência e dando consultoria para outras empresas. A pior coisa para um empresário é ele ter que fazer uma demissão de um funcionário bom. Quando você tem que demitir, reduzir sua folha. Olha, eu tenho 50 funcionários, a folha está muito pesada, está vendendo pouco, eu tenho que mandar 10 funcionários embora, eu tenho que demitir 10 funcionários. Nenhum empresário faz isso satisfeito. O cara faz isso com dor no coração. Não estou falando do funcionário que não é bom e que o cara manda embora. Falando do funcionário bom que o cara eventualmente tem que mandar embora. E mesmo quando o cara não é bom, eu acho que ainda também assim, né, ele está lidando com seres humanos. O cara também apesar do ódio que tem para o empreendedor, ele é um ser humano e está lidando com um ser humano. Não, entendeu? Mas eu digo, até a gente sempre brinca, né? Você pensa 10 vezes antes de contratar e 50 vezes antes de demitir, né? Justamente por causa disso. Né? Agora, vocês falaram do índice Gini, né? Tem um vídeo da Margaret Thatcher que eu gosto muito, que até depois posso até mandar para vocês devem conhecer, que ela é questionada no parlamento, que a diferença entre os mais ricos e os mais pobres, né, aumentou demais e tal. Né? E ela questiona isso no vídeo dela e eu costumo questionar isso nas minhas aulas também. Vamos imaginar aqui no nosso Brasil, né, vamos pensar assim, por exemplo, hoje o salário mínimo está aí em 1.300 e poucos reais. Né? Então vamos dizer que essas são as pessoas que têm o menor salário no Brasil hoje. Né? Se você dobrar o salário delas, esquece a inflação, esquece tudo. Dobrou o poder de compra dessas pessoas, né? R$ 2.600. Né?
ela teve um aumento de 100%. Aí você pega o cara lá que ganha 20 mil reais e você dá para ele 5%, 10% de aumento, ele vai ganhar 22 mil reais. A diferença dele para o cara que ganha menos aumenta. Mas quem é que ficou melhor nessa situação? Então quando você pensa em política social, nesse caso, você esquece o rico, cara. Pensa o que você pode melhorar na produtividade do país, que é a produtividade que faz o aumento da massa, né? Não é você produzir mais dinheiro, não é você dar dinheiro para a população. Se dar dinheiro para a população e produzir dinheiro, imprimir esse dinheiro, nasce um país rico. A Venezuela era exemplo, né, cara? A Argentina estava rica já há muitos anos. A Argentina, né? A Venezuela, cara, eu já pedi para aquela amiga minha, ela não conseguiu para mim, eu queria aquela nota de 1 milhão de bolívares, né, cara? Não, mas falando desse negócio de desigualdade e tudo, é impressionante porque, assim, uma coisa é as pessoas desconhecerem a teoria por trás, o processo de mercado, que é algo mais complexo do que é o que a maioria das pessoas estão estudando, tudo. Mas os exemplos empíricos que a gente tem são abundantes, estão em todos os lugares, mas parece que eles não penetram o mainstream, seja na mídia, seja na academia, seja o que seja. Porque você começa a olhar, a gente tá falando do coeficiente de Gini aí. Então, se você olhar, quais são os países com os menores coeficientes, ou com os melhores coeficientes, no sentido de ter menos desigualdade, e nem tô falando que a desigualdade per se seja um problema, mas, enfim, os lugares que a gente tem mais liberdade econômica. Quando que a gente vê o coeficiente caindo, inclusive, assim, nos Estados Unidos agora, qual foi o principal momento de queda do coeficiente? Durante a época dos lockdowns. O que a gente teve durante a época dos lockdowns? Muito mais intervenção estatal. Então, assim, os exemplos são abundantes que onde o empreendedor tem liberdade de ação, né? Não só a galera prospera mais, como as pessoas tendem a ser mais iguais no sentido de consumo material. Elas são mais diferentes ainda, elas conseguem se beneficiar mais ainda das diferenças próprias delas. Então, o Mário dá aula, o outro rapaz é o físico de não sei aonde, não sei quem quer ser o músico da banda que o Samuel gosta de escutar. Então, cada um tem mais liberdade para empreender dentro da seara dele. Então, quando a gente impede o empreendedor e a gente começa a achar que o empreendedor, a perseguição do lucro, tudo isso é o mal, no fundo, a gente está acabando com a liberdade de todas as pessoas. E a gente está acabando com a liberdade delas atuarem e perseguirem seus objetivos e criarem valor para os outros. Porque acho que como o Samuel sempre pode falar assim da soberania do consumidor que Mises fala o tempo inteiro. No final do dia, que é como o Mário estava falando, o Luciano Hang não coloca a arma na cabeça de ninguém e fala, vem aqui na Havan comprar. Não, o cara vai se ele quiser. Então o consumidor no final do dia que dita, ou pelo menos que orienta as escolhas que o Luciano está fazendo quanto empresário. Então é engraçado ver, eu tô falando, não é muito engraçado no final do dia, mas que a gente vê assim, a falta de discussão, inclusive sobre esses exemplos empíricos que a gente tem. Que quem é o patrão de fato, quem é o patrão do empreendedor é o cliente, é o consumidor. Né? É o consumidor. É o consumidor que é o patrão do... Então, na hora que... Tanto é que é aquela coisa, tem estratégia empresarial, que é uma das disciplinas que eu ministro e tudo, a teoria dos jogos, né? Quando você vê um empreendedor ganhando muito dinheiro, o que ele estimula? Ele estimula a concorrência a entrar naquela produção e tentar fazer aquilo, né? Então, o consumidor é o grande patrão nessa história toda. E eu gosto muito, quando a gente fala de empreendedor, eu gosto muito do Henry Ford, né? O primeiro lá, o velho lá, né? E ele falava, né? Quando o pessoal questionava ele, mas por que você paga tanto ao seu funcionário? Todo mundo paga metade e tal. E ele falava assim, não, porque eu quero que dentro de pouco tempo, todos os meus funcionários venham dirigindo um carro Ford para a fábrica. Porque esse trabalhador, ele é o seu consumidor, ele é o seu cliente. Entendeu? A mão de obra, ela tem o papel ativo e passivo aí. Ela recebe pelo trabalho dela, mas ela também é o seu cliente. Então, para nenhum empresário, né,
de bom caráter, vamos falar assim, é interessante você ter uma mão de obra extremamente barata e tal, porque essa mão de obra também não vai comprar. A miséria não é interessante para ninguém. Né? É a definição do sistema capitalista, é a produção em massa, pelas massas, para as massas. Sim, né? Outro dia eu tive um debate dentro de sala de aula com a menina, com aquela história de que mulheres negras, né, ganham menos do que homens brancos. Né? Eu falei assim, você consegue comprovar isso? Por que isso acontece? Isso acontece por discriminação? Ela falou, é discriminação. Eu falei, não é por discriminação, é por falta de oportunidade. Talvez as mulheres negras no Brasil, infelizmente, não tenham acesso a tanta educação, a chegar a um nível de educação, de formação, para pleitear empregos que talvez homens brancos consigam com mais facilidade. Falei, porque se fosse em base de salário, então eu só contrataria mulheres negras, porque elas ganhariam menos do que homens brancos e o meu lucro ia ser muito maior. Então, quando a gente fala em igualdade, acho que é muito interessante a gente falar nisso, né? E tem um autor que eu gosto muito, ele é pouco conhecido, não sei nem se vocês já ouviram falar nele, mas que ele fala o seguinte, né? Ele era um comunista, ele trabalhou junto com Lenin, né? E é o Bogdanov, o nome dele, o codinome dele é Bogdanov. Ele tem outros nomes, mas o nome dele, a autoria dele. Ele trabalhou junto com Lenin, ele foi o cara que escreveu Estrela Vermelha, não sei se vocês conhecem o livro Estrela Vermelha. Estrela Vermelha era um folhetinho que foi distribuído antes da Revolução Russa, né? Onde a Estrela Vermelha era Marte e a Marte vivia no comunismo perfeito, né? Você tinha um mercado central que as pessoas iam lá e pegavam as coisas que elas quisessem e tal. Então foi o Bogdanov que escreveu isso. E ele, quando veio a Revolução Russa, ele percebeu, peraí, tem alguma coisa errada. Isso aí não está certo. Não é todo mundo igual, é todo mundo com oportunidade igual. E a gente só consegue dar oportunidade igual se a gente conseguir, de alguma forma, dar educação e tal para as pessoas, porque as pessoas são diferentes. Né? As pessoas são diferentes. Então você tem que dar oportunidade das pessoas crescerem, empreenderem. Né? Inclusive, se quiser empreender, poder ser empreendedor. O cara, eu, por exemplo, eu não posso chorar porque o neurocirurgião ganha mais do que eu. Eu não tenho a habilidade do neurocirurgião, cara. Entendeu? Então, aí o Bogdanov, ele sai, aí o Lenin vira para ele e fala assim, olha, essas tuas ideias não estão muito legais, não. Vai para a Inglaterra, cara, não fica aqui não. Manda ele para a Inglaterra. O Bogdanov, então, é mandado para a Inglaterra e começa a escrever mais sobre economista, que ele era economista, ele era um polímata, né? Ele era economista, médico, foi um dos caras que começou a transfusão de sangue e morreu fazendo transfusão de sangue nele mesmo, né? Não conhecia o fator RH, nada disso. Mas é um autor bem interessante quando ele fala sobre isso, porque ele vem do pensamento socialista e depois ele traz isso, peraí, tá tudo errado. Então, quando a gente fala em igualdade, as pessoas não são iguais. Né? Eu jamais conseguiria ser um neurocirurgião, eu não consigo ver sangue, cara. Pô, eu me lembro no colégio, tinha que tirar sangue do amigo lá para fazer coisa, lá o professor deu uma agulha para todo mundo, eu não conseguia espetar, cara. Eu falei, pô, vai te machucar, eu não consigo, entendeu? Então, cada pessoa vai ter uma habilidade, uma característica diferente da outra. E a igualdade não é igualdade de salário, de igualdade de renda, é igualdade de oportunidade. Né? E qualquer um pode empreender, cara. Se você acha que empreendedor está ganhando muito, eu sempre falo, você acha que empreendedor está ganhando muito? Acho bacana, cara, empreende. Vai lá, pensa numa solução de um problema aí, como o pessoal do marketing gosta de dizer, né? Pensa numa dor que seu cliente pode ter. Agora não é mais cliente, é persona, né? Imagina a persona. Né? Eu sou bem conservador, né, cara? Eu brinco, eu brinco, o pessoal, aluno às vezes vira para mim e fala, pô, professor, você é economista, me dá uma dica aí de investimento. Como é que eu falo? Cara, minha carteira de investimento é igual a embalagem de maisena. Já viram a embalagem de maisena? É sempre igual. Então, eu sou extremamente conservador. Mas é nisso. Então, eu acho que igualdade, quando a gente pensa, a gente tem que pensar em igualdade de oportunidade, não nessa coisa de que todo mundo tem que ter salário igual. E eu bato muito nessa tecla, entendeu? Dentro de uma turma, né, você tem alunos bons, você tem alunos ruins, você tem alunos bons de economia e ruins, sei lá, em
gestão, você tem e vice-versa, então cada pessoa vai ter uma característica e cada um vai buscar o seu caminho, né, cara? E dentro da academia, a tristeza aí, voltando para a academia, é aquele cara que estudou a vida toda e nunca teve que negociar com o cliente, né, oferecer, barganhar com o cliente ou com o fornecedor, né? E aí o cara acha que a vida do empreendedor, que nunca estudou, muitas vezes tem empreendedor que nunca estudou, né? E está muito bem sucedido. Então, é o que eu brinco sempre, olha, na escola de negócios você vai aprender a gerir negócios, você vai aprender o que é lucro, você vai aprender o que é juros, você vai aprender a lidar com pessoas e tal, mas o pulo do gato, né? Criar a Tesla, criar o iPhone, infelizmente a gente não vai te ensinar, cara. Não, só estando lá, e é só daí aquele conhecimento específico de local e tempo que o cara tem que ter, as características pessoais que ele tem que ter, porque um ponto que a gente fala, não é só ele conseguir enxergar a névoa, pegando a analogia de Frank Knight, né? Não é só ele conseguir navegar a névoa, ele tem que conseguir executar as coisas, não é só ele olhar lá pra frente e ver. A ideia boa, né? Todo cunhado tem, né? Você tem que conseguir executar, você tem que conseguir enfrentar, levantar todos os dias. A gente tava falando, acho que a piadinha do Samuel, do rapaz que só para quando não tem mais dinheiro para comprar o ônibus, mas tem que ter a resiliência, você tem que sofrer. O que o Mário falou, sábado à noite o cara tá pensando em como que vai fazer o pagamento da folha no dia seguinte, na segunda-feira que ele vai ter que pagar a folha e ele tá sem dinheiro. Como que ele vai fazer a empresa continuar rodando? Ou seja, a preocupação é constante, né? E ele tem que conseguir todo dia tá entregando algo diferente, melhor pro cliente dele. Porque se ele não entregar, Sérgio, o concorrente vai entregar. O concorrente vai entregar, e o que eu vejo muito das pessoas que têm o ódio desse lucro é que eles acabam achando que é simplesmente uma maximização de equações. Eu maximizei a equação, daqui ad eterno será sempre igual. E eu só estou coletando o meu lucro no final do dia. Só que assim, todo dia eu tenho um problema de fornecedor, todo dia eu tenho um funcionário que está doente, todo dia eu tenho um funcionário que se aposenta, um funcionário que se demite, e falando assim, você perdeu o funcionário, tadinho de você. Não, é assim, eu tenho que remontar a minha equipe, continuar montando aquilo, executando aquilo, as pessoas não estão. O meu cliente também, ele muda todo dia, e nós também mudamos. Então, às vezes algo que a gente entendia melhor no passado, a gente não entende mais agora da mesma forma. O cliente, tô falando, porque o cliente mudou. Eu não tenho um entendimento tão bom dele hoje, né? Meio com aquela piadinha que assim, um homem nunca entra no mesmo rio, né? Sempre o rio é diferente. É o empresário todo dia. Então essa ideia que as coisas se automultiplicam e o cara só é um fat cat que tá ali coletando dinheiro... É uma ignorância total do processo. Não, e aí eu vou lembrar duas passagens aqui interessantes, né? Uma do filho do Barbudo, que escreveu aquele livro no século XXI, né? O filho do Barbudo, é o discípulo do Barbudo, que escreveu no século XXI. E aí eu falo o seguinte, cara, aí ele fala lá, porque as famílias ricas são as mesmas, o dinheiro fica nessas famílias. Cara, você pega as 20 empresas, maiores empresas do mundo hoje, não estão nenhuma delas que estavam no final do século passado, no 1990, cara. Nenhuma tá. Entendeu? Então, essas pessoas são outras. Então, a teoria dele, aquele livro, Prêmio Nobel, né? Acho que ele foi Prêmio Nobel, né? Pra mim, não quer dizer grandes coisas. Né? São aquelas loucuras, né? Daí até uma questão epistemológica. O cara começa a usar estatística, só que ele só trabalha com agregados. E como o próprio Thomas Sowell fala, o cara esquece que as pessoas que estão dentro, se a gente tem 20% de pessoas mais ricas e daqui a 10 anos continua sendo 20%, só que são outras pessoas. Exatamente. Não são as mesmas, que é isso que o Mário tá falando. Tipo, a Dow Jones se movimentava em cima da IBM nos anos 80, quando eu comecei a brincar de investir em ações. Era isso. Mas então, hoje em dia, o que é a IBM, Samuel? É uma empresa de consultoria a IBM hoje em dia. Não, exatamente. Né? Então, uma é essa. Outra também, quando nós tivemos aquela senhora presidente aqui no nosso país, e teve a crise e tal, né? PIB lá embaixo e tal, saiu uma matéria grande num grande jornal de circulação, não vou dar o nome deles não, só de raiva. Mas vocês sabem qual é, um grande jornal de circulação lá do Rio, que tem uma grande emissora de TV também, né? E saiu uma coluna falando assim,
os restaurantes estão fechando, né? As pessoas não estão mais indo nos restaurantes e as famílias agora estão comendo no McDonald's. Que pena que eu tenho dessas famílias que estão comendo no McDonald's, né? Ironizando, né? Porque a classe média tinha perdido poder de compra, né? Aí eu mandei uma carta para esse jornal, nunca publicaram, lógico, né? Não sei porquê. Eu mandei e falei assim, olha, eu não estou com pena da classe média que deixou de comer na churrascaria e está comendo no final de semana no McDonald's. Eu estou com pena do maître, eu estou com pena do garçom, do lavador de copo, do faxineiro, do restaurante. Porque esse, agora ele não está mais comendo, filha. Esse agora perdeu o emprego dele. Entendeu? Então as pessoas, elas fantasiam umas coisas assim, né? E, pô, o cara deixou de... Tô com pena... sabe? É essa coisa que incomoda, né? Que a gente volta na coisa do fator... A gente volta pro fator inveja aqui, né, Mário? Até para citar aqui a grande filósofa Marilena Chauí, eu odeio a classe média, né? Então, olha... Você não falou esse nome, não, falou? Tem uns nomes que a gente não fala. Nossos ouvintes me perdoarão aí, mano. Não, mas você vê a Marilena, então... Marilena, né? Perdão. Assim, é um exemplo claro, assim, da ignorância sobre o processo social, da arrogância intelectual de achar que ela, então, consegue desenhar tudo de cima para baixo, e tudo isso se desdobra nessa inveja gigantesca. Então, no fundo, Samuca, a gente voltou de novo para aquele artigo do Bertrand de Juvenel que a gente sempre fala, que é assim, por que os intelectuais odeiam tanto o capitalismo, odeiam tanto os empresários, odeiam tanto o lucro? Tem um capítulo aqui nesse livro, aqui, até separei ele hoje aqui, ó. O ódio dos primos, né? Que eu me o ódio dos primos. Aí ele fala aqui dos intelectuais, por que os intelectuais odeiam tanto o capital, né, cara? E aí eu sempre vejo naquela pergunta, né? Essa senhora diz que odeia a classe média. Mas se nós acabarmos com a classe média, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma infinidade de pobres e o poder. Seria isso? É isso que ela quer? Porque se você... Porque o ideal seria todo mundo ser classe média, então, né? Se ela quer uma igualdade, uma coisa, ela tinha que amar a classe média. Ela quer fazer o quê? Que mais pobres viessem para a classe média. Né? E quando ela fala o oposto, ela está se contradizendo. Então ela quer o quê? Mais pobres, mais miséria. E aí entra aquela... Aí, indo um pouco para o lado da política, né? Se é o pobre que vota, né, na esquerda... Qual o interesse da esquerda em diminuir o número de pobres? Né? Então, entra nessa onda, né? A gente bate nessa coisa. Não, é quase que public choice aí, a gente tá falando. Então, se esse é o meu votante, se ele melhorar, se ele prosperar, se ele ter... Se eu acredito que ele tem uma consciência de classe, e essa consciência de classe, entre aspas, que me dá o voto dele, então como que eu vou tirá-lo daí? Então, entra toda essa loucura. Mas, pra finalizar, Samuca, assim... Cara, é assustador que assim, as pessoas também não... Uma coisa é não ter conhecimento do processo social, que por si só é complexo, é um evento complexo, né? Mas a gente achar e a gente olhar para trás no passado da humanidade, no passado da civilização ocidental, e não entender que todos nós eu quero dizer assim, toda a população, inclusive os reis, os caras eram miseráveis, eram pobres miseráveis, até que, por algum motivo, por volta de 200 anos atrás, a gente começou a respeitar mais a propriedade empresarial, começou a respeitar mais os valores burgueses, começou a respeitar o empreendedor, né? Daí sim, a gente floresce enquanto civilização, pelo menos em termos materiais, desde a Revolução Industrial. Então, se o objetivo realmente é tirar a população da pobreza, do mundo miserável, do fato que você tem que ter 7 filhos, 8 filhos, porque só 2 ou 3 vão prosperar na vida, vão vingar, vão chegar na vida adulta, e tudo isso são tristezas, são dificuldades que a gente enfrenta. Então, assim, não conseguir ver que de 200 anos pra cá só que a gente conseguiu começar a virar isso de maneira que de levar essa prosperidade pras massas, e a correlação, e eu diria a causalidade 100% que a gente tem, que é aceitar o empreendedor. E daí a gente chega no dia de hoje e a gente começa a olhar para o empreendedor como os caras olhavam 2000 anos atrás, porque tudo bem, Aristóteles e Platão errarem isso 2000 anos atrás ou 2500 anos atrás, tudo bem. Agora, depois de tudo que a gente passou, a gente tá aqui com todo esse corpo teórico, a gente tá fazendo os mesmos erros,
Cara, e mais, né, Sérgio? Eu vou até mais a fundo nisso, né? Você hoje, nós três aqui que estamos fazendo essa live, nós estamos sentados aqui em poltronas que são muito mais confortáveis do que o trono do Dom Pedro que está lá na minha cidade, lá em Petrópolis. Sem dúvida, entendeu? sem dúvida. Aí eu falo assim, você trocaria a sua vida hoje pela vida do imperador do Brasil, Dom Pedro II? Né? Se você ser o Dom Pedro II e você ser o Sérgio hoje, o Samuel, o Mário, de jeito nenhum, cara. Imagina esse cara com dor de dente, velho. Né? Eu sempre falo isso. Imagina o Dom Pedro com dor de dente. Você não ia ter anestesia, cara. Entendeu? Você não ia ter esse acesso, né? Então, hoje, né, as pessoas falam muito da pobreza, né? Acho que para a gente encerrar, as pessoas falam muito da pobreza. Parece que a gente está batendo nessa tecla o tempo todo, né? O que causa pobreza? O homem nasce pobre, cara. A humanidade era pobre. A humanidade não tinha nada, cara. Até que eu sempre brinco, o primeiro homem que foi para a caverna, ele era empreendedor, cara. Ele acreditou que ali ele ia ter abrigo e que ele ia enfrentar o urso. Ele ia enfrentar o urso, ia tirar o urso de lá de dentro da caverna e ia botar a família dele dentro da caverna. Entendeu? Então era o cara que tinha coragem, né? Então, e foi essa coragem, esse movimento empreendedor que começou aí, não sou historiador, mas começou mais ou menos há uns 200 e poucos anos atrás, dando espaço para o empreendedor, né? E tirando um pouco a mão da monarquia, né? E dando mais espaço para o empreendedor, que fez com que a qualidade de vida, né? O famoso IDH, né? Índice de Desenvolvimento Humano, aí que a ONU melhorasse tanto, cara. Hoje, a gente vive, aqui no Brasil, a expectativa de vida é 70 e pouco. Quando você pensava lá no meio do século passado, em 1950, a expectativa de vida do brasileiro era 45 anos. Se você pensar no Código Penal brasileiro, quando eles falam em pena de máxima de 35 anos, é porque ninguém vivia para passar aquela pena, cara. Entendeu? O cara era condenado com 18 anos, com 45 ele estava morto, cara. Não chegava a 35 anos. Entendeu? E hoje a gente chega. Então hoje a gente tem uma facilidade, né, de ter muito mais coisas do que a gente tinha. Então eu gosto sempre de me lembrar isso. Hoje, por exemplo, né, há pouco tempo atrás, vamos dar um exemplo bem claro de pouco tempo atrás, talvez há 15 anos atrás, né, ninguém tinha carro com motorista em casa, cara, na porta da sua casa. Era um artigo extremamente de luxo. Você tem um carro com motorista, hoje você tem o Uber, a 99, é o quê? Você liga, o cara te pega na sua casa e leva... Cara, isso era uma coisa que só milionário podia fazer. Todo mundo tem chofer, exatamente. Né? Todo mundo tem chofer. Hoje todo mundo tem chofer, cara, né? Quando eu morei nos Estados Unidos, lá, na década de 80 e tal, cara, para eu fazer uma ligação para minha casa, né? Eu fazia um collect call, né? I want to collect call to Brazil, né? Cara, a gente pagava aqui no Brasil uma fortuna por aquilo. A minha mãe me deixava ligar uma vez a cada 2 meses, cara, para você ver como é que era caro uma ligação telefônica Cara, hoje a gente está aqui, o Sérgio está lá em Boston, está falando ao vivo, tá bom. Então, são essas coisas que não se deva isso ao benevolência do Estado, cara. Se a gente está aqui fazendo isso aqui, a gente deve aí ao Bill Gates, ao Jobs, essa turma toda, mas com certeza não foi o Estado que nos proporcionou essa oportunidade. O Bill Gates é empreendedor, não o Bill Gates, o World Economic Forum, os caras eu tô falando empreendedor. Só fazendo paralelo aqui pro pessoal que tá escutando, tá mais desatento. Não, mas todos nós temos nosso lado negro, né? Pô, o cara não precisava abusar tanto. Eu brinco sempre isso, né? As pessoas, pô, mas você é um cara tão bom. Eu falo, pergunta a minha mulher lá em casa, se eu sou um cara tão bom. Muito bom. Bom, pessoal, um ótimo papo aí que a gente conseguiu trazer para vocês hoje. O Mário falando sobre o empreendedor, a figura do empreendedor, a importância dele para o desenvolvimento. Acho que não conseguir reconhecer o avanço da humanidade. E eu não falo nem simplesmente de material mesmo, eu falo de vida mesmo. A gente vive mais tempo, a gente vive até, né? A quantidade de pessoas que morriam de mortalidade infantil há décadas atrás, isso é um fenômeno cada vez menor. Por quê? Porque a gente tem soluções trazidas para nós por empreendedores
e que melhoram a nossa vida. Acho que no fim do dia, acho que é a ação empreendedora que a gente deve nosso conforto, né? Mas ele é o grande herói da história. Ele é o grande herói da história, até o Schumpeter fala isso, a gente não é muito fã do Schumpeter aqui, mas o Schumpeter fala, é o herói. Aquele livro de... tem algumas coisas boas, né? Porque eu digo, todo mundo tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Tem algumas coisas boas do Schumpeter. Tem, né? Principalmente a primeira fase dele, né? A segunda fase não tão legal. Ele era mais austríaco. Ele era mais austríaco. Depois ele começou a flertar com o socialismo. Depois ele se perdeu um pouquinho. Mas tem umas coisas boas escritas por ele aí, principalmente. Depois ele se contradiz e tal, né? Mas tem umas coisas boas. Eu tenho um livro aqui do Marco Antônio Villa, cara, que é onde ele fala tudo o oposto do que ele fala hoje. Então, quer dizer, as pessoas às vezes mudam, né? Umas para melhor, outras para não tão boa, né? Para pior, né? Mas eu acho que realmente, finalizando, eu acho que é realmente isso, né? Foi um empreendedor, né, que traz para a gente o nosso bem-estar, né? Então foi um empreendedor que trouxe uma vacina, foi um empreendedor que trouxe um medicamento, que criou o raio-x, que criou a ultrassonografia, e que, mais do que criou, o cara acreditou que aquilo poderia virar realmente uma inovação e botar aquilo no mercado, e acreditou e apostou as fichas dele naquilo, né? Então esse papel é fundamental para a gente, né? Muito obrigado, Mário, por topar participar aqui com a gente. Eu que agradeço. Sérgio, foi um prazer. Obrigado, Mário. Eu que agradeço aí Valeu, essa oportunidade aí, foi muito bom aí, gente. Um forte abraço. Valeu, pessoal. Obrigado, fiquem ligados na rádio.